temos aqui excludentes, né? Excludentes ou justificantes. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um quadro em branco, né? Para a gente conseguir ver melhor isso daqui. Tranquilo? Opa. Deixa eu duplicar esse quadro aqui. Pronto. Dúvidas, pessoal, sobre excludentes de ilicitude? Alguma dúvida? Opa, vixe. Alguma dúvida? Nenhuma? Então, vamos prosseguir aqui com as excludentes de culpabilidade. As excludentes de culpabilidade, também chamadas de exculpantes, né? Porque justamente elas retiram a culpa daquela pessoa. Precisamos levar em consideração algo importante em relação a elas, certo? Excludente de culpabilidade ou exculpantes. Quais são os excludentes de culpabilidade ou exculpantes? Primeiro, eu tenho a inimputabilidade. O que é uma pessoa inimputável, né? Aquela pessoa contra quem não recai ou não cabe considerar que aquela pessoa é punida, né? Ou punível. Então, eu tenho algumas causas de inimputabilidade, por exemplo, a menoridade e o fato da pessoa sofrer, né? Ou estar com uma doença mental no qual ela se torne absolutamente incapaz. Então, nesse caso, a inimputabilidade ela pode ocorrer ou pelo fato da pessoa ser menor de 18 anos, e aqui a lei considerou o critério etário como absoluto. Então, qualquer pessoa, ela tendo menos de 18 anos, a ela não pode ser imputado um crime, mas pode ser imputado eventualmente um ato infracional análogo a um determinado crime. E quando a pessoa ela é absolutamente incapaz por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ela é absolutamente incapaz de compreender-se de acordo com aquela conduta criminosa. Então, ela não entende o caráter daquela conduta, ela não sabe que aquilo é crime, ela não consegue compreender aquela conduta como criminosa. Então, nesse caso, eu tenho uma inimputabilidade, né? Eu até escrevi errado, inimputabilidade. Inimputabilidade, justamente ou pela menoridade ou pela incapacidade absoluta. Outro ponto importante de excludente de culpabilidade é a coação moral irresistível. A coação moral irresistível é justamente aquela na qual a pessoa ela é obrigada de forma irresistível a cometer determinado crime. Um exemplo, um gerente de banco que teve sua família sequestrada e os assaltantes chegam para ele e falam, olha, ou você vem com a gente e abre o cofre do banco, ou a gente vai matar a sua família toda. Então, diante de uma coação tão grande, dificilmente, né, essa pessoa vai conseguir ser, de alguma forma, vai conseguir se livrar dessa coação. É irresistível essa coação. Então, nesse caso, eu vou ter uma excludente da culpabilidade. Cuidado, porque a coação moral irresistível ela é diferente da coação física irresistível. A coação física irresistível é quando eu pego, por exemplo, uma pessoa e eu prendo ela ou deixo ela acorrentada de alguma forma, impeço os movimentos delas, eu vou e pego a mão daquela pessoa e faço aquela pessoa apertar o gatilho e essa pessoa vem a matar a outra pessoa. No caso da coação física irresistível, eu não tenho
uma conduta humana voluntária destinada a uma finalidade. Eu não tenho nem sequer uma conduta daquela pessoa. Ela foi fisicamente coagida. Então, a coação física irresistível é uma excludente de tipicidade. Então, a coação moral irresistível é excludente de culpabilidade, ao passo que a coação física irresistível é excludente de tipicidade. Aleph, por que isso é importante? Porque as provas trocam esses conceitos. Então, ela vai dizer lá, considera as excludentes de culpabilidade, a inimputabilidade, a minoridade do agente, a doença mental que o torna absolutamente incapaz, coação física irresistível. E aí você fala, então é isso aqui mesmo. E você lembra, tem esse negócio de coação irresistível, então, é isso aqui, a coação física irresistível. Porém, não é verdade. A coação física irresistível é uma excludente de tipicidade, ao passo que a coação moral irresistível, essa sim, que é uma excludente de culpabilidade. Beleza? Outro ponto, inexigibilidade de conduta diversa. Perdão, exigibilidade de conduta diversa nesse caso, né? Então, a exigibilidade de conduta diversa é você olhar para aquela situação e dizer, olha, era exigível que aquela pessoa agisse de maneira diferente. Porém, ela acabou agindo dessa forma. Se ela agiu dessa forma e era exigível que ela agisse de forma diferente, então, nesse caso, eu tenho um elemento, né, próprio da culpabilidade. É por isso que é excludente disso daqui é chamado de inexigibilidade de conduta diversa. Então, quando não era exigível uma conduta diversa a essa pessoa, para essa pessoa, isso é considerado um excludente de culpabilidade. Então, no caso da coação moral irresistível, era exigível uma conduta diversa para essa pessoa? Não, não era exigível. Não tinha como você exigir que ele agisse de forma diferente. A sua família toda estava sequestrada, os criminosos iriam matar aquelas pessoas. Então, não tinha como exigir uma conduta diversa daquela que foi praticada. Beleza? Até aí, tranquilo? Outro ponto importante, obediência hierárquica. Aleph, então toda vez que o superior mandar eu fazer alguma coisa, né, e se eu fizer, isso vai ser considerado como uma excludente de culpabilidade? Não. A obediência hierárquica, primeiro, que ela só acontece em relação no contexto público, onde de fato você tem uma obrigação de cumprir uma ordem, certo? E outro ponto importante é que essa ordem ela não seja manifestadamente ilegal. Então, se o meu chefe chega para mim e fala, Aleph, pega um computador que está ali naquela sala e traz para mim, por favor, eu vou lá, pego o computador na sala, um notebook, na verdade, e trago para ele. Ele vai, sai com aquele notebook e vai embora. Aí eu não sabia que aquele computador era do Estado. Então, ele está cometendo, eu poderia ser considerado, a mim poderia ser atribuído o crime de peculato. Porém, quando a gente vai analisar, é um fato típico, é ilícito, não tem nenhuma exclusividade de ilicitude em relação a isso. Porém, diante daquela situação, era exigível, né, o meu conhecimento acerca daquele fato, né, e aí você tem um excludente que atua na questão da potencial consciência da ilicitude. Então, eu tinha consciência que aquela conduta era ilícita? Não. Era um notebook que estava lá na delegacia e meu chefe mandou eu pegar aquele notebook. Se meu chefe mandou eu pegar aquele notebook, certo? Eu estou agindo na minha cabeça de forma correta. Eu achei que o computador era dele. Então, eu não vou responder, né, por aquela conduta se eu tenho uma situação de obediência hierárquica. Quando a ordem ela não é manifestadamente ilegal. A ordem não manifestadamente ilegal. Beleza? Então, já por outro lado, se a ordem ela é manifestadamente legal, meu patrão chega para mim e fala: olha, pode cortar essa pessoa aí, né? Isso aí nunca acontece, né? Então, assim, passa o pente dessa pessoa aí. Eu falo: não, pô, isso aí é legal. Então, se isso aí é legal, então eu sei que isso é ilegal, então eu não posso cumprir
uma ordem manifestadamente ilegal. Beleza? Então, essas são excludentes da culpabilidade que a gente pode estudar aqui. Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Dúvidas, questionamentos? Por enquanto, não? Então, vamos prosseguir. Bola para frente. Intercrimes é a nossa outra questão. Deixa eu ver se a gente não pulou alguma questão, alguma alternativa. Então, ilicitude, beleza. Intercrimes. Intercrimes, basicamente, é a ideia do caminho do crime. Então, o crime, ele, via de regra, ele vai seguir um determinado caminho. E é justamente isso que a gente pretende estudar nesse momento. Beleza? Questão para investigador de polícia de São Paulo, também, 2018, Banca Vunesp, diz o seguinte: nos termos da Lei número 13.260, de 2016, Lei Antiterrorismo, aquele que realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito, e aí vem as alternativas. Primeiro, responderá por tentativa de terrorismo e também por organização criminosa. Primeiro, eu não tenho como saber se essa pessoa faz parte de uma organização criminosa. O comando da questão não me disse isso. Eu não tenho como pressupor isso. Então, por aqui você já tiraria que a questão está errada. Por outro lado, também eu não posso falar necessariamente, né, que isso é uma tentativa de terrorismo, já que a lei antiterrorismo ela pune os atos preparatórios como se terrorismo fosse. Então, nesse caso também, não é uma tentativa de terrorismo, a questão está errada, a alternativa está errada. A alternativa B, responderá por contravenção penal. Não tem contravenção penal para a preparação de atos de terrorismo, certo? Alternativa C, responderá somente, olha somente novamente, lembrando novamente para vocês, cuidado com afirmações absolutas, peremptórias, somente, todos, sem exceção, né? Então, tomem cuidado com isso. Responderá somente por crime previsto na lei de organização criminosa. Novamente, não sei de onde foi que tirou isso. Não fala de organização criminosa aqui. A alternativa D, responderá pelo delito consumado com diminuição da pena. Essa é justamente a alternativa correta. Então, a prática de atos preparatórios de terrorismo já é considerado como o crime de terrorismo propriamente dito e essa pessoa vai ser punida. Porém, se ela foi pega apenas nos atos preparatórios, eu vou ter uma diminuição da pena. Beleza? A alternativa é não responderá por qualquer delito por se tratar de fato atípico. A alternativa está errada. Né? A regra, de fato, é que você tenha, né, a consideração de que os atos preparatórios eles não são considerados como o início do crime. Então, se a gente tem aqui a ideia do iter criminis, né? Iter criminis, perceba que é iter criminis, né? É latim, então não é inter criminis, certo? É iter criminis, beleza? Iter criminis. Nesse caso aqui, eu tenho o seguinte no caminho do crime. Eu tenho aqui o início e vamos seguir aqui até o final, beleza? Primeira parte de um caminho do crime, como é que um crime começa? Primeiro, o crime começa na mente de uma pessoa, certo? Então, essa primeira etapa, deixa eu só listar as etapas aqui e a gente vai escrevendo embaixo. Essa primeira etapa, ela é chamada de cogitação, certo? Primeiro, a ideia do crime ela vem na mente do autor. Ele pensa, rapaz, eu poderia roubar um banco, né? Às vezes você aí que está, né, endividado, que não sabe como pagar o cartão de crédito, né, está precisando de dinheiro, né, para aquela problema, está precisando de dinheiro, né? Aí você chega na sua mente e fala, rapaz, eu poderia roubar um banco. Certo? Então vamos lá, né? Vamos roubar um banco, né? E combina aí você e a outra amiga, a Guxa, né? E fala, não, vamos roubar um banco. Aí começa a pensar como seria esse roubo do banco. Né? Então, nesse momento aqui da cogitação,
eu não tenho crime. Eu não posso, em hipótese alguma, a cogitação ela é considerada como início do crime ou ela não é punida de maneira nenhuma, certo? Então, não há punição nessa fase de cogitação. Aí, depois que vocês entendem que vocês vão cometer um crime, você vai falar, rapaz, vamos começar a organizar isso daqui. Então, você começa os atos preparatórios. Fala, não, vamos lá, vamos comprar, né, aí uma escavadeira, né, vamos alugar uma casa no fundo do banco, e aí a gente vai começar com a escavadeira, né, a escavar embaixo do banco, até conseguir atingir o cofre por baixo, e aí lá por baixo, né, a gente vai entrar naquele banco à noite, a gente vai render o segurança, e a gente vai conseguir subtrair aquele banco. Então, percebam, eu começo a comprar os objetos desse crime. Em regra, os atos preparatórios, eles não são punidos, certo? Porém, existem situações em que a própria lei ela vai considerar, né, os atos preparatórios como sendo um ato, basicamente, como sendo um ato já integrante ao crime, certo? Então, qual é o exemplo disso? A lei antiterrorismo, certo? Ela vai considerar atos preparatórios de terrorismo já como crime. E também eu tenho o exemplo do crime de furto, onde você tem a punição como contravenção penal, né, de pretexto para poder praticar ou para poder arrombar uma determinada porta. Você tem um pretexto para a, a, a prática, né, de um crime de furto. Eu tenho também o crime de você possuir o maquinário para a confecção de moeda falsa. Então, em tese, o crime de moeda falsa que eu queria cometer, ele não começou a ser executado ainda. Porém, os atos preparatórios já começaram. Eu comecei a comprar a máquina. Então, nesse caso, eu tenho a punibilidade desse delito. Então, em regra, os atos preparatórios não são puníveis, porém, existem exceções. Já em relação à cogitação, nenhuma situação a cogitação vai ser punida, beleza? Logo depois dos atos preparatórios, eu tenho o início da chamada execução. Eu começo a execução do meu crime. Então, eu começo, de fato, a execução do roubo quando? Quando eu perfuro aquela parte de baixo do banco, eu entrei lá no banco, comecei a render o segurança, e aí, de repente, a polícia chega e me prende. Se a polícia chega e me prende, eu iniciei os atos executórios, porém, nesse caso, eu não consegui concluir a minha conduta por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, se as circunstâncias são alheias à minha vontade, nesse caso eu tenho o crime de tentativa, né? O crime na modalidade tentada. Então, eu vou responder por furto ou por roubo na modalidade tentada, porque o fato não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Porém, eu tenho duas outras possibilidades. Eu tenho a chamado a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. O que é a desistência voluntária? A desistência voluntária é quando eu começo a execução, porém, de forma voluntária, e perceba, voluntária não quer dizer espontânea, né? Então, pode ser que eu tenha parado pela súplica de alguém ou pela insistência de alguém. Então, vamos supor um exemplo onde eu estou, vou cometer um homicídio contra uma pessoa. E aí, eu vou iniciar aquela minha conduta. Iniciando aquela minha conduta, eu desisto de prosseguir com aquela ação. Eu pego a arma, levanto a arma, e quando eu vou disparar, né, chega a mãe daquela pessoa que começa a dizer, pelo amor de Deus, não mata meu filho, não mata meu filho, não mata meu filho. E a pessoa fala, rapaz, essa vez enjoada tá me enchendo demais, eu vou desistir de matar esse cara. Então, eu tenho, nesse caso, a figura da desistência voluntária, certo? Então, eu vou iniciar os atos de execuções, porém, eu não continuo, né, de forma voluntária. Eu posso ter iniciado a execução atirando no cara? Posso. Atirei. Na minha pistola tem 15 munições. Eu atirei duas vezes contra ele, porém,
eu, mesmo tendo mais munições, eu desisti de prosseguir com aquela conduta. Então, isso é chamado de desistência voluntária. Então, eu vou ter um abrandamento da minha pena. Por outro lado, eu tenho também a figura do arrependimento eficaz. Aleph, o que é arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz é quando a pessoa já realizou todos os atos que ela poderia realizar para poder realizar aquele crime, ou seja, essa pessoa vai lá, eu tenho 15 munições, eu deflagro as 15 munições. Depois que eu já encerrei os meus atos executórios, eu vou e decido, rapaz, eu fiz uma besteira, rapaz. Eu não era para eu ter feito isso, não era para eu ter matado essa pessoa. Então eu vou lá e me arrependo do que eu fiz e eu passo a trabalhar no sentido de levar aquela pessoa até um hospital, certo? Para que ela possa ser tratada, aquela pessoa é tratada a tempo e ela consegue sobreviver. Qual é a consequência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? A pessoa só vai responder pelos atos já praticados. Então, se na desistência voluntária ele queria matar e a pessoa só teve lesões corporais, nesse caso, a pessoa vai responder por lesões corporais. Se a pessoa nem sequer lesões corporais ela teve, então, nesse caso, ele não vai responder por crime nenhum. Ele desistiu voluntariamente de não prosseguir com aquela ação. No arrependimento eficaz, ele cometeu todos os atos de execução. Então, nesse caso, se a pessoa ela sofre uma lesão corporal grave ou gravíssima, ele só vai responder pela lesão corporal grave ou gravíssima. Ele não vai responder pela tentativa de homicídio, porque na tentativa, o fato que impediu a consumação do delito tem que ser alheio à vontade do agente. Então, é alguém que chega lá e neutraliza o agente, alguém que chega lá e dá um mata-leão no agente e ele não consegue prosseguir, ou então, durante a situação que acontece lá, o tiro ele é tão forte, né, que as pessoas começam a chegar próximo e começam a atacar pedra naquela pessoa. Então, é uma circunstância alheia à vontade dele que faz com que ele cesse a sua execução. Beleza? Uma vez alcançado o resultado, eu tenho, nesse caso, a consumação do delito. Então, o crime se consuma, ou considera-se crime consumado, quando nele reúnem-se todos os aspectos da sua tipificação legal. Então, se o crime de homicídio ele diz matar alguém, eu só vou ter o homicídio consumado se essa pessoa vier a óbito, beleza? Só que tem situações em que, mesmo depois da pessoa morta, eu continuo atirando. Então, eu dou 2 tiros, aquela pessoa vai, cai no chão e já apaga e morre. E aí eu vou lá e continuo atirando contra aquela pessoa. Nesse caso, eu tenho a figura daquilo que a gente chama de exaurimento, certo? Então, o exaurimento da conduta é justamente quando, mesmo após consumado o delito, eu continuo agindo, continuo buscando, de alguma forma, fazer com que aquele delito ele seja totalmente expurgado, né? Fazer com que a minha vontade ela seja completamente expurgada. Aleph, qual é a relevância dessa diferenciação entre consumação e exaurimento? Exemplo, eu tenho um crime de natureza formal, um crime como, por exemplo, de corrupção ativa. Se eu solicito uma vantagem indevida, né, para alguém, essa vantagem indevida, por razão do meu cargo, eu falo, eu estou fiscalizando o trânsito, e eu chego lá e falo, bora, velho, me passa aí 500 conto para poder te liberar isso daí. Aí você pediu uma propina, né, para aquela pessoa. Como o crime de corrupção ativa ele é um crime de natureza formal, o simples fato de você pedir esses valores, isso já configura a consumação do delito. Então, eu não preciso do resultado para que aquele delito se consume.
Eu não preciso que você, de fato, me pague os R$ 500 para que eu tenha a figura do crime consumado. Porém, se a pessoa pagar, eu vou ter simplesmente o mero exaurimento da conduta, ou seja, algo além da consumação daquele delito. Beleza? Entendido até aí? Tranquilo? Dúvidas? Questionamentos? Deu para entender legal? Pronto. Então, bola para frente. Intercrimes, então, vamos lá. A próxima questão, ela é uma questão interessante sobre o Instituto da Tentativa. Lembre-se de tudo aquilo que eu já falei com vocês até aqui, certo? Então, em relação à tentativa, eu tenho a seguinte questão. A questão vai dizer que classifica-se como um crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma. Alternativa A, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Foi o que a gente acabou de dizer aqui, questão de escrivão de polícia do Espírito Santo, alternativa correta. Alternativa B, por inabilidade do agente. Então, se o agente ele não tinha a habilidade para poder consumar aquele delito, não é a situação de crime tentado, porque a inabilidade dele não é uma circunstância alheia à vontade dele, certo? Então, nesse caso, está errado. Por desistência do agente, não, eu acabei de dizer que desistência do agente é a situação de desistência voluntária. Então, nesse caso, eu não tenho uma figura do crime na modalidade tentada. A alternativa D, pela deteriorização do objeto. Não, a deteriorização do objeto, ela não vai configurar, nesse caso, um crime tentado, ela não tem nada a ver com crime tentado. Em razão da atipicidade da conduta. Então, se o crime ele é atípico, não há se falar em tentativa. Então, também está errada a alternativa E. Portanto, gabarito da questão, alternativa A. O crime tentado, ele ocorre quando o crime iniciado da execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza até aí? Vamos dar prosseguimento aqui. Dúvidas sobre o crime tentado, gente? Dúvidas, questionamentos? Alguém? Vocês estão aí ainda mesmo? Ou tornando Miguel? Rapaz, vamos lá. A alternativa, ou questão 2023, né? Polícia Civil do Espírito Santo, questão para delegado, perdão, Polícia Civil de São Paulo, questão para delegado de polícia. Diz o seguinte: no que concerne ao crime impossível, nos nossos tribunais, em matéria sumulada, perceba que aqui o nível das questões já sobe um pouco, ele está pedindo entendimento de súmula, certo? Então, se ele está pedindo entendimento de súmula, Aleph Luiz São Leão Santos Santos. Esse nome existe mesmo, rapaz? Rapaz, é coisa, viu? É no xará, tá vendo? Enfim, basicamente, essa questão do delegado de polícia, ela vai pedir um entendimento simulado do STJ, né? Na verdade, ele fala dos tribunais, mas aqui ele está falando especificamente do STJ, certo? Que tem entendimento simulado sobre crime impossível. Então, vamos lá. O fato de a polícia preparar a situação no flagrante, mesmo em hipótese que impeça a sua consumação, não caracteriza obrigatoriamente crime impossível. Errado. O STJ entende justamente o contrário, que a preparação do flagrante pela polícia, né, de forma que torne impossível a consumação do delito, caracteriza um crime impossível. Então, é impossível o crime ser realizado porque houve a preparação daquele flagrante de modo que o crime não iria se consumar. Porém, em relação a isso aqui é uma questão, um ponto mais avançado em relação a isso, o fato daquele crime especificamente não ter sido consumado não impede que o agente seja punido por um crime antecedente. Então, por exemplo, o flagrante ele foi preparado para fins de configurar uma situação de venda de drogas. Então,
eu sei que fulano de tal, que é traficante, vai vender droga naquele lugar, naquela hora, eu vou lá, preparo uma situação, levo um agente filtrado, como se ele fosse comprar droga, e quando ele chega lá para comprar a droga, que o cara vai vender a droga para aquela pessoa, a polícia chega e aborda, bora, parado, está preso. Então, esse tipo de situação, a pessoa não vai ser punida pelo crime de tráfico de drogas na modalidade de vender. Só que perceba, você concorda que para que uma pessoa ela venha até um ponto de droga para vender droga, antes disso ela tem que ter armazenado a droga, certo? Então ela estava com a droga em mãos. Então, se ela estava com a droga em mãos, o crime de tráfico na modalidade de armazenar já estava consumado. Então, nesse sentido, essa pessoa pode ser presa pelo crime de tráfico de drogas na modalidade transportar ou armazenar ou guardar a droga, certo? Então, de certa forma, essa súmula do STJ acabou sendo driblada aí, né, pela polícia, né, de modo que você consegue configurar o crime através da execução de outro núcleo do verbo penal. Beleza? Alternativa B, ela diz o seguinte: o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, olha a questão também de afirmações peremptórias, não torna impossível a configuração do crime de furto, certo? Isso daqui é a alternativa verdadeira. O STJ já simulou esse entendimento. Qual foi a questão? Tinha uma loja que tinha um sistema de segurança de vídeo monitoramento, era monitorado por segurança lá dentro e segurança lá fora. Então, quando eles perceberam que alguém furtava um determinado objeto, né, essa pessoa, quando iria sair do estabelecimento comercial, os seguranças iam e abordavam aquela pessoa. Então, nesse caso, levantou-se a tese de que, quando eu tenho um sistema de segurança, de vídeo monitoramento, e quando eu tenho seguranças, nesse caso, eu tenho a figura de um crime possível. Porém, o STJ disse que não. Né? O simples fato de você ter um sistema de vídeo monitoramento e segurança naquele estabelecimento não quer dizer que a pessoa não consiga ainda assim furtar um determinado objeto. Então, não configura crime possível o fato de uma loja ter sistema de vídeo monitoramento e ter seguranças naquela loja, né, não configura o crime possível uma prática, por exemplo, do delito de furto ou de roubo. Beleza? Alternativa C, mesmo a falsificação grosseira, constatável ao olho nu, pode configurar os crimes de moeda falsa e estelionato. Perceba, o STJ já entendeu que a falsificação grosseira de moeda, de modo que a olho nu eu consiga perceber que aquela nota é falsa, não configura o crime de moeda falsa, mas sim o crime de estelionato, certo? Então, em relação a isso, vamos tomar muito cuidado, porque mesmo que eu tenha uma moeda falsa, se a falsificação ela for grosseira, ainda assim eu não posso configurar nesse caso o crime de moeda falsa, mas sim o crime de estelionato. Para que eu tenha o crime de moeda falsa, a falsificação tem que ser sofisticada, de modo que seja difícil de você perceber aquela falsificação. Tranquilo? Alternativa D. A maioridade da vítima no crime de estupro de vulnerável, a maioridade no crime de estupro de vulnerável, impede a possibilidade de reconhecimento do estupro de vulnerável. Essa alternativa aqui está correta. E a alternativa B, nesse caso, houve um equívoco em relação a dizer que ela estava correta. Então, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não tornam impossível a configuração do crime de furto. É bem verdade que esse entendimento ele existe no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, porém, esse entendimento não acredito que seja um entendimento simulado, certo? Então, o sistema de vigilância, basicamente, quando acontece, né, o vídeo monitoramento eletrônico, nesse caso, eu teria a figura do crime impossível? Não, eu não tenho a figura do crime impossível. Porém, né, esse entendimento ele está previsto na súmula 567 do STJ e vai dizer o seguinte: basicamente, enunciado da súmula vai dizer sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só,
não torna impossível a configuração do crime de furto. É pior que essa daqui está correta também. Deixa eu ver aqui o gabarito dessa questão. A alternativa é o pagamento de cheque inicialmente emitido sem provisão de fundos até a aprovação da sentença obsta o reconhecimento de crime patrimonial. Errado. O cheque sem provisão de fundos configura o crime de estelionato. Então, nesse caso, eu tenho uma alternativa incorreta. A D vai dizer o seguinte: a maioridade da vítima no crime de estupro impede a possibilidade do reconhecimento do estupro de vulnerável. Nesse caso, se a vítima ela é maior de idade, né, eu não tenho de fato o reconhecimento do crime de estupro de vulnerável, porque nesse caso eu poderia ter um estupro comum, se a vítima ela nesse caso está em estado de maioridade, ou nesse caso não haver crime se houve o consentimento por parte da vítima. Então aqui eu estou verificando duas alternativas que parecem ser corretas. Então eu vou verificar isso daqui para vocês, beleza? Crime impossível. PC São Paulo. Delegado de Polícia. 2023. Essa questão. Opa. Questão São Paulo, crime impossível. Matéria simulada. Eu acho que a questão é justamente, o ponto é justamente esse, que a alternativa D, ela não está simulada, né? O item trata de estupro vulnerável, maioridade, mas não versa sobre crime possível, foge do tema central. Perfeito. No que concerne ao crime possível, nossos tribunais em matéria simulada interpretam que, percebam, isso aqui é algo que, inclusive, me confundiu. A maioridade da vítima no crime de estupro vulnerável, no crime de estupro, impede a possibilidade do reconhecimento de estupro vulnerável? Sim, isso é verdadeiro. Porém, apesar de ser verdadeiro, isso daqui não diz respeito ao que foi perguntado no enunciado da questão. Então, mesmo a alternativa sendo verdadeira, se ela não corresponde àquilo que foi pedido no enunciado da questão, então, consequentemente, ela não vai ser o gabarito da nossa questão, certo? Por isso, o gabarito da nossa questão é justamente a alternativa B e não a alternativa D. Então, isso é algo que a gente tem que tomar cuidado também quando a gente for resolver uma questão. Às vezes, você pode ter, inclusive, mais de uma alternativa correta, porém, mesmo sendo correta, se não foi aquilo que foi pedido no comando da questão, então, nesse caso, eu não posso considerar aquela questão como a resposta correta do meu enunciado ou da minha questão. Beleza? Deu para entender isso aí ou ficou confuso? Se quiserem, eu posso explicar novamente. Professor, Pode falar, Marco. eu entendi a explicação em relação ao gabarito, só que a relação da maioridade afastar a possibilidade do estupro de vulnerável, eu não entendi. Não existem situações que podem trazer aí para o crime de estupro a condição de vulnerável, como por exemplo a pessoa está sob efeito de consumo de bebidas alcoólicas ou algo do tipo. Isso não traz incidência da vulnerabilidade do crime de estupro? Sim, sim, perfeito. É algo que pode acontecer também. Então, possa acontecer, ter uma situação de que a pessoa, mesmo maior de idade, ela pode ser vítima de estupro vulnerável na modalidade de reduzir a consciência daquela pessoa, ou por uma situação de incapacidade mental, ou até mesmo por uma situação onde o agente provocador ele dopa uma pessoa, então ele embriaga uma pessoa. Então, o fato dela ser maior de idade não quer dizer necessariamente que eu não vou ter a figura do crime de estupro vulnerável, certo? Certo. Agora, é justamente o senhor falou que a alternativa dele está correta, porém não é o gabarito só porque não está simulada, mas está correta? Não, não é por Apenas. não estar simulada, é porque ela não diz respeito à ideia de crime possível, certo? Ah, sim, entendi. Então, aqui eu estou falando de uma situação de uma impossibilidade, porém eu não estou falando de uma situação de crime impossível, certo? O crime Entendi. impossível, ele é justamente considerado como impossível por absoluta impropriedade
do objeto ou em propriedade absoluta do meio que foi empregado, certo? Então, ou o Sim, objeto ele é totalmente impróprio para aquela situação, no caso, por exemplo, de eu tentar praticar um homicídio contra uma pessoa que já está morta. Então, se eu vou praticar um homicídio contra uma pessoa que já está morta, a pessoa já está morta, o objeto material, que é o bem jurídico tutelado, que é a vida, ele não existe mais. Então, nesse caso, o crime de homicídio ele é impossível naquela situação. Ou tá a ali. absoluta propriedade do meio. Quando, por exemplo, eu vou praticar um homicídio, vou deflagrar um tiro contra a pessoa, porém a minha arma ela não dispara, não realiza disparos. Então eu vou apertar o gatilho várias vezes, porém não vai sair nenhum disparo, porque o objeto que eu utilizei ele é absolutamente impróprio. Consequentemente, eu não tenho como consumar esse crime. Então, quando eu falo de crime impossível, eu tenho essas duas figuras aí em voga, certo? Pronto. Agora entendi. Perfeito. Alguém mais ficou com dúvida nisso aí, gente? Questão boa, viu? Alguém mais? No chat aqui. Tudo certo? Beleza. Então, vamos progredir aqui para a próxima questão. Questão complicada, exatamente, né? É questão da prova de delegado, né? Tem umas que são mais tranquilas, tem outras que são mais difíceis aí. Lugar do crime.